A número legal, declara aberta a 23ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da 22ª sessão realizada no último dia 14 de julho. Se não houver objeção, vou dá-la por aprovada. Está aprovada. Consulto inicialmente o doutor Tiago Lima, muito digno procurador de contas, sobre eventual interesse processual em algum dos itens da nossa pauta de hoje. Não, senhor presidente. Ok. Passamos, então, à nossa sessão estadual. Relato item 1 da pauta, trata-se de contrato da Sabesp e a Sanivale, prestação de serviço de engenharia de manutenção. Os órgãos da Casa falaram pela regularidade e todos eles, e PFE também. O meu voto acompanha a TJ e PFE pela regularidade da licitação na modalidade pregão online. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 2, Secretaria da Educação e a Companhia de Processamento de Dados do Estado. A matéria foi examinada, os órgãos falaram pela regularidade e meu voto também é pela regularidade da contratação. Em discussão, votação aprovada. Agora a palavra é do conselheiro Sidney Beraldo. Itens 3 e seguintes. Senhor presidente, Antônio Roque Cittadini, senhor conselheiro auditor, doutor Alexandre Sarquis, doutora Evelyn Moraes, representante da Procuradoria da Fazenda, procurador do Ministério Público de Contas, doutor Tiago Pinheiro Lima, doutor Sérgio Rossi, SDG, senhores funcionários e advogados, demais presentes. O item 3 trata de termos aditivos a contrato celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Prolimpeza, prestação de serviços especializados de limpeza, para a prestação de serviços de limpeza no Hospital Guilherme Álvaro. Acompanha a instrução unânime favorável, voto pelo conhecimento do termo de apostilamento e pela regularidade do termo de prorrogação do contrato. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto, senhor presidente, os itens 4 a 9. Ok. Os itens 4 a 9 cuidam de contratos precedidos de concorrência celebrados entre a CDHU e os seguintes consórcios: Biro Geribelo, Sistema Prig Logos, Enger, CNEC, Malberg, CNEC, Concremate, JNS, Capobre, Ingevix, e todos para a prestação de serviço de gerenciamento da elaboração de projetos de engenharia, arquitetura e execução de obras. Relatório e voto disponibilizados. A instrução mostra-se dividida. A licitante em análise, concorrência número 4, faz parte de um grupo de procedimentos licitatórios que foram realizados pela CDHU em 2007 para a prestação de serviços diversos. As falhas apontadas na licitação e no contrato em exame não divergem daqueles que foram suscitados nas concorrências de número 1, 2 e 5, já julgadas regulares por esta Corte. Assim, ainda que com advertências, acompanho o SDG e voto pela regularidade da licitação e do contrato em exame. Em discussão, votação aprovada. Item 10 versa sobre termos de aditamento a contrato celebrado entre a USP e a IGLIMP, Limpeza Ambiental Limitada, com a finalidade de promover acréscimos e supressões de serviços e a prorrogar a vigência contratual. Ainda que o teor dos termos seja confuso, tanto que a própria USP informou que alterou
à redação do modelo adotado, não foram superados os limites do artigo 65 da Lei de Licitações. Ao contrário, o valor mensal, nos termos editados, mostra-se, inclusive, inferior ao valor inicial contratado. Diante do exposto, acompanho a Procuradoria da Fazenda e voto pela regularidade dos termos aditivos em análise. Em discussão, votação aprovada. Palavra agora ao conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis. Agradeço, excelência. Senhor conselheiro Sidney Beraldo, senhor procurador Tiago Pinheiro Lima, doutora Evelyn, demais presentes. Itens 11 e 12 em conjunto. São termos aditivos ao contrato celebrado pela Fundação Casa com a Albatroz Segurança e Vigilância Limitada, objetivando prestação de serviço de vigilância e segurança, e aditamentos firmados ao contrato firmado entre DAEE e Consórcio ENGE, cujo contrato inicial visou a execução de serviços de apoio ao gerenciamento geral do Programa de Desassoreamento do Alto Tietê. A instrução é pela regularidade, então voto pela regularidade dos itens 11 e 12. Em discussão, votação aprovada. O item 13, licitação, contrato e termos celebrados pela FDE com a construtora Cronacom, objetivando reforma de prédio escolar. A TJ questionou a curva ABC gerada a partir do preenchimento das planilhas de insumo de materiais e mão de obra, tributos relativos às leis sociais e riscos do trabalho fixado exatamente em 122%, composição do BDI fixado em 23%. Após notificação, a instrução unanimemente afirmou-se pela irregularidade. Passo ao voto. Que contraria a instrução. A propósito, decisão dessa Corte nos autos do TC 19147-02610, de relatoria do excelentíssimo senhor Edgar Camargo Rodrigues, que abriga contrato celebrado em 2010 pela própria FDE, decorrente de edital idêntico. O arrazoado do voto se aproveita e o antecipei de sorte que, em curto razões, voto pela regularidade da licitação e do contrato. Em discussão, votação aprovada. Agora os itens 14, 15, 16 e 17 em conjunto. São licitação, contrato e termo aditivos celebrados pela FAMESP e Aimara Comércio e Representações para alocação de equipamentos para realização de exames ao laboratório clínico do Hospital Estadual de Bauru. Houve, nesse item, apontamentos cuja explicação da origem esclareceu para a PFE, ao contrário da TJ, que não viu documentação da existência de dotação orçamentária. No item 15, prestação de contas decorrente de convênio de 2012 da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia com a Prefeitura Municipal de Botucatu. O convênio foi julgado regular, a prestação de contas do exercício de 2011 também. Item 16, prestação de contas do contrato de gestão referente ao ano de 2013, repassado pela Secretaria de Estado de Cultura à Associação Amigos do Projeto Guri para atividades na área cultural. E, por fim, o item 17, prestação de contas do exercício de 2011, de repasse da Fundação Casa à Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista. O convênio e os 8 primeiros termos foram julgados regulares, nos termos dos votos que antecipei, pela regularidade de todos esses processados. Em discussão, votação aprovada. Encerrada a nossa sessão estadual, com os agradecimentos à doutora Evelyn de Oliveira, muito digna procuradora da Fazenda, passamos à nossa sessão municipal. Há pedido de sustentação oral, na forma desta Câmara, vamos antecipar. É o item 72, recurso ordinário da Corpore para o Desenvolvimento de Qualidade de Vida, Dr. Gustavo Henrique Carvalho, a quem convido para... Pode ser que eu tenha errado o nome, não? Ué, mas aqui está Gustavo Henrique de Carvalho. Então, anota... Pega o nome. É. Aqui também. Você vê aqui. É Gustavo Henrique de Carvalho, não? São dois advogados, dois Gustavos. Ah, bom. Então vai.
Então é isso. É o que está na pauta. Então, me desculpo, porque são um nome não tão comum, né, Gustavo Henrique. Palavra ao conselheiro Alexandre Sarquis para o relatório inicial. Cumprimento do defensor, senhor Gustavo Henrique Justino de Oliveira. E passo ao relatório. É recurso ordinário interposto pelo Instituto Corpore para desenvolvimento da qualidade da vida em face à sentença que julgou irregular o repasse feito pela Prefeitura Municipal de Alambari e condenou a responsável, a senhora Cris Angélica Urich, a pena de devolução do valor referente à taxa de administração. O MPC teve vistas, recebi memoriais em gabinete que arguem a nulidade da sentença e pretendem a requalificação da rubrica taxa de administração como despesas operacionais. É a síntese. A palavra do doutor Gustavo para o prazo regimental. Eu acho que não está. E na qualidade de professor de Direito, também na qualidade de professor de Direito Administrativo da Universidade de São Paulo, eu presto sempre as minhas homenagens a esta augusta casa pelo seu trabalho técnico que desenvolve. No presente caso, estou representando os interesses do Instituto Corpore para o desenvolvimento da qualidade de vida e como foi sustentado na argumentação realizada no recurso e complementada, vamos dizer assim, nos memoriais entregues a Vossas Excelências, a sentença que, a decisão monocrática, a sentença, portanto, que julgou totalmente irregulares as contas, neste caso, nós temos como foco principal, então, da nossa argumentação, dois vícios que foram encontrados nesta análise. Muito obrigado. Em primeiro lugar, pleiteamos aqui a anulidade da sentença por incompetência do julgador singular. Efetivamente, esta matéria refere-se à transferência de recursos municipais, recursos públicos municipais a uma entidade do terceiro setor. Em face do artigo 56 do regimento interno desta Casa, está dito que é da competência privativa das câmaras. Inciso 15, o julgamento do contrato de gestão, termos de parceria, convênios e da correspondente prestação de contas dos recursos públicos destinados às entidades do terceiro setor. Indo de encontro a este artigo 56, inciso 15, do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com toda a vênia, o conselheiro relator houve por bem julgar monocraticamente estas contas. Nesse sentido, então, nós pleiteamos aqui a nulidade da sentença por um vício insanável de incompetência do julgador singular. Em uma decisão, pelo conhecimento de ofício de um vício de nulidade deste porte, o excelentíssimo senhor conselheiro Sidney Beraldo, no caso Tribunal de Contas 287-001-11, entendeu ser possível, sim, a Câmara decidir de ofício e declarando, assim, uma nulidade insanável por incompetência do juízo monocrático. Então, nesse sentido, nós só trazemos à colação aqui esse importante precedente, 287-001-11, e pedimos, então, que a sentença original seja declarada nula por incompetência do julgador singular em face da agressão ao artigo 56, inciso 15 do regimento interno do TCE. É competência da Câmara e não do conselheiro monocrático realizar esse julgamento. Há também uma argumentação aqui que se faz
no sentido da nulidade da sentença, se ultrapassado esta argumentação por incompetência do juízo singular, mas de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Nós percebemos que, na ratio da decisão, ainda que se faça menção aos relatórios técnicos dos diversos órgãos que atuaram na realização dos estudos financeiros, enfim, né, das contas que estão sendo julgadas aqui, nós não encontramos uma fundamentação explícita que leve a parte a entender exatamente qual foi a argumentação utilizada, a fundamentação utilizada pelo conselheiro quando declara julga irregular a prestação de contas neste caso. Então, por exemplo, nas folhas 153, o que nós encontramos como fundamentação é um parágrafo que diz o seguinte: se aceitarmos o sustentado, estaria aceitando que o Instituto fez uma atividade meio, quando, na verdade, realizou uma atividade fim, e esta cabe à Prefeitura. Se não o único momento, o momento em que, com todo respeito, o conselheiro relator original estabelece uma fundamentação do seu voto. Uma outra passagem também, há uma menção ao estudo técnico dos órgãos técnicos, enfim, que apreciaram as contas, mas quando nós vamos perceber aqui, a recomendação final desse estudo técnico, principal que é utilizado para a fundamentação do voto, fala em julgamento de contas parcial, julgamento parcial de contas, né? Elas fossem julgadas parcialmente prestadas. E, em verdade, ao final, o conselheiro, adotando este relatório, ele julga totalmente irregulares as contas, mas não estabelece qual é o motivo desse julgamento pela irregularidade total das contas. Então, nesse sentido, falta, sim, no nosso entender, com todo respeito, uma melhor fundamentação deste voto, que leva à incongruência e inconsistência da ratio da decisão originalmente tomada pelo conselheiro relator de forma monocrática, que em si também é um vício, como nós estamos mencionando na nossa fundamentação. No que diz respeito a uma eventual superação, ou seja, a não adoção dessa argumentação voltada ao reconhecimento dos vícios insanáveis de incompetência e de ausência de fundamentação, melhor sorte não existe aqui também em relação à matéria que foi objeto de análise pela decisão monocrática. Disse com todas as letras, de uma maneira contundente, que houve uma cobrança de taxa de administração, nesse caso, envolvendo esta parceria entre a Prefeitura e uma entidade do terceiro setor. Com efeito, de uma maneira contundente também, nas razões de defesa e recursais, há vários momentos e uma documentação bastante variada, também robusta, em que se comprova o contrário, ou seja, não houve taxa de administração, não houve um pagamento, uma transferência de recursos disfarçada de remuneração indevida. O que houve efetivamente é bem ao contrário do que é sustentado, então, como no voto do excelentíssimo conselheiro relator, é que os recursos que foram transferidos e com as despesas sob a rubrica fomento de atividades, dizem respeito, efetivamente, ao pagamento de custos indiretos que foram suportados pelo Instituto para o desenvolvimento da parceria que está aqui sendo julgada por essa Corte. Então, nesse sentido, há uma farta documentação nas folhas 173, 174, planilhada, de que os recursos repassados foram utilizados para pagamento de diversas despesas consideradas como custos indiretos. Nesse sentido,
já agora, com a entrada em vigor da Lei 13.019 de 2014, na próxima semana, no dia 20, essa semana, aliás, próxima semana, no dia 27 de julho de 2015, a Lei das Parcerias Voluntárias, no artigo 47 fica claro que é possível que no plano de trabalho e na parceria em si conste a possibilidade de pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto da parceria. Então, nesse sentido, o artigo 47 da Lei 13.019 diz que o plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto em proporção nunca superior a 15% do valor total da parceria, desde que tais custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização e que, por exemplo, aqui no parágrafo 1º do artigo 47, que seriam esses custos, que foram custos suportados na parceria objeto aqui de julgamento, despesas de internet, transporte, aluguel, telefone, bem como remuneração de serviços contábeis, assessoria, etc. Então, nesse sentido, ficou comprovado, sim, nesse processo, que os recursos transferidos a título de fomento de atividades foram utilizados todos conforme páginas 173 e 174 de documentação acostada pela entidade do terceiro setor para pagamento de custos indiretos. Nesse sentido, então, finalizando essa sustentação, pleiteamos, em primeiro lugar, pelo conhecimento de ofício da incompetência absoluta do conselheiro relator para julgamento monocrático dessas contas. Na sequência, também, pelo reconhecimento de um vício insanável, consubstanciado numa ausência de fundamentação da decisão monocrática, e superados esses vícios, o que não acreditamos, se a Câmara decidir julgar o mérito desse recurso, que ele seja conhecido, mas que seja provido, o recurso ordinário seja provido para o julgamento, entendendo-se, então, pelo julgamento regular das contas. Agradeço a atenção de todos. Ok. A palavra ao senhor relator. Cumprimento novamente o senhor defensor, que trouxe luz ao processo, e eu acho que eu vou retirar de pauta com retorno ao gabinete para analisar. Se Vossa Excelência quiser retirar de pauta, retira. Mas o processo original é meu, o advogado não disse nada, mas ele está inteiramente correto. Foi um equívoco completo ter sido julgado monocraticamente. Se Vossa Excelência desejar retirar, retira, até porque, por mim, anula. O advogado não citou o relator, que fui eu, né? Uhum. Quer dizer, quem fez a bobagem fui eu. Bem, então, animado por toda essa humildade, Excelência, eu proponho a anulação da sentença. Eu estou de pleno acordo. Então, tá. Anulação, e depois nós puxamos a reinstrução. Anulação com reinstrução. Ok. Retorna ao gabinete, portanto, anulado. Muito obrigado. Okay. Bom dia. Ok. Acolhida prejudicial de nulidade. Portanto, agora relato os itens a meu cargo. 18 tratam-se de Prefeitura Municipal de Hortolândia e contrato com a empresa Capital Humano. Disponibilizado o relatório, os órgãos da Casa falaram pela irregularidade. E o meu voto acompanha os órgãos da Casa. O princípio da assessoriedade está presente no caso, foi julgado irregular, continua irregular os termos aditivos. Em discussão, votação aprovada. Agora, o item 19 da pauta. Bertioga, contratação com a Agrícola e Construtora Monte Azul para serviço de limpeza. A instrução foi até um pouco demorada. Os órgãos da Casa falaram, não obteve êxito a municipalidade em justificar exigências dos itens 53532, 53533, comprovação de regularidade fiscal. Ademais, 17 empresas retiraram, 4 participaram efetivamente. Diante do que falaram os órgãos da Casa, a TJ chefia, voto pela irregularidade do pregão. Cópias à Câmara e Prefeitura. Em discussão, votação aprovado. Agora o item 20, Prefeitura de Américo de Campos.
E a contratação aqui é da Castellucci, Figueiredo e Associados, aliás, conhecida e com todas as manifestações já dadas aqui pela Casa. O meu voto é pela irregularidade da contratação, multa de 300 UFESP, cópias ao Ministério Público Estadual, à Câmara e à Prefeitura. Em discussão, votação, aprovado. 21. Prefeitura de Tatuí contrata DOC Print, serviço de tecnologia, prestação de serviços outsourcing de TI, é uma coisa complicada, viu? É impressão de documentos multifuncionais em regime de locação. Bom, a instrução foi feita, os órgãos da Casa falaram pela regularidade e o meu voto também é pela regularidade da contratação em exame. Em discussão, votação, aprovado. Agora, item 22, contas do Executivo de Coroados, referente ao exercício de 2013. Aqui, o município atendeu todos os índices principais, 26,34 ensino, 80,41 valorização do magistério, Fundeb atendido, saúde também, e um superávit de 6,73. O meu voto acompanha os órgãos da Casa, parecer favorável. E as propostas do MPC deverão ser encaminhadas por ofício. Também determinando em apartado a análise da matéria relacionada à folha 180 e 189. Em discussão, votação, aprovado. Item 23, Rosana. Contas do Executivo 2013, fiscalizada pela UER de Presidente Prudente. Aqui também o município aplicou os índices obrigatórios, ensino, valorização do magistério, Fundeb, saúde, gastou com pessoal 50,11 e um déficit de 2,10. A emissão é do parecer favorável, a qual acolho. E as propostas de ATJ determinam a abertura de apartado para a matéria dos subsídios de agentes políticos pagos a maior. Em discussão, votação, aprovado. Agora, item 24, recurso ordinário interposto pelo prefeito de Itapetininga, sentença que julgou irregular a admissão de agente de controle de endemia, agente social, médico e etc. Essas matérias eu tenho tido uma visão bem mais moderada na Casa. Embora alguns órgãos falaram pelo não conhecimento e falaram pelo não provimento, eu acompanho o SDG, que entendeu ser conhecido e provido o recurso. Em preliminar, eu conheço e, na forma da manifestação, entendo pelo comporta acolhimento. Contratações foram temporárias, não acarretaram irregularidades, necessidade de eventuais repete-se. STG fala sobre o processo seletivo. O meu voto é pelo provimento para julgar regular e conceder o registro. Em discussão, votação, aprovada. O item 25 da pauta é a Fundação Dracenense de Educação contra a sentença que julgou irregular a admissão de Vanessa Lucimara dos Santos, exercício de 2099. Votei pelo provimento do recurso e tornar insubsistente a sentença prolatária, cancelando e arquivando. Pediu vista na oportunidade o conselheiro Sidney Beraldo. Item 25. Eu solicitei vista dos autos para melhor apreciar os argumentos apresentados pelos nobres conselheiros, relator e revisor. Entendo também que, no caso, procedem os argumentos apresentados pela Fundação Dracenense de Educação e Cultura, no sentido de que, à época da admissão questionada, não integravam os órgãos fiscalizados por esta Corte. Assim, eu acompanho o nobre conselheiro relator e voto pelo provimento do recurso, com o fim de tornar insubsistente a sentença prolatada, cancelando-se a multa aplicada e arquivando-se posteriormente os autos. Acompanho o relator nesses termos. Ok. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Item 26, recurso ordinário
ex-prefeito de Borebi. Sentença julgou irregular prestação de recursos repassados à Associação Comunitária dos Moradores do Núcleo Habitacional Alta Aguirre de Campos Sales. Deve ser a mulher do Campos Sales, esse nome. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, considero que as falhas que ensejaram o juízo de irregularidade são graves e não se mostram justificadas. Noto que o recorrente não conseguiu demonstrar a relação entre os fins estatutários da entidade e o objeto do convênio. Constato também que, embora as razões de defesa sustentem boa-fé da Prefeitura, a contratação dos agentes comunitários mostrou-se inadequada. Eu, na verdade, não obstante as falhas, verifico que o relatório registrou que houve efetiva prestação de serviços para as 1.200 famílias, fato que merece ser considerado para dispensar a entidade da exigência de devolução dos valores repassados. Portanto, o meu voto é pelo provimento parcial, dando apenas somente para afastar a determinação da devolução dos valores, mantendo o decreto de irregularidade. Em discussão, votação aprovado. 27. Recurso interposto pelo ex-prefeito de Jaboticabal. Sentença julgou irregular contratações informais de pessoal, realizada em 2011. MPC pelo conhecimento, no mérito pelo desprovimento. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, não há condição de reforma de decisão. A demissão ocorreu sem que fosse observado formalidade mínima, não justificada. Razão teve o relator ao constatar que a escolha se deu ao bom alvedrio do gestor público. Ademais, o constante apontada na UR6 dispunha de vagas em seu quadro pessoal. Acolho a manifestação do MPC e voto pelo desprovimento do recurso. Em discussão, votação aprovada. Item 28 da pauta, recurso interposto pelo ex-prefeito de Iracemápolis, decisão que julgou irregular dispensa e contrato com Michele Campagnolo, serviço de enfermagem. Em preliminar, conhecido. No mérito, singelas alegações, não lograr afastar as impropriedades, restando confirmada. Apesar disso, creio que a multa imposta de 300 UFES merece ser revista, vez que se mostra elevada considerando o que representa. Nessa conformidade, provimento parcial para reduzir a multa a 160 UFES, mantendo a decisão. Em discussão, votação aprovado. Conselheiro Sidney Beral tem a palavra para os processos de sua relatoria. Item 29 trata de contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a construtora Camilos Limitada para ampliação do sistema de esgotamento sanitário. Apesar do grande número de potenciais interessados que retiraram o edital e do pequeno número de licitantes, não vislumbrei no edital cláusulas que pudessem comprometer a competitividade do certame. Assim, acompanho a TJ e voto pela regularidade da matéria, sem prejuízo da advertência assinalada no voto. Em discussão, votação aprovada. O item 30, senhor presidente, solicito a retirada de pauta com retorno ao meu gabinete. O item 31 cuida de contrato precedido de concorrência celebrado entre a Prefeitura de Itu e DNP Terraplanagem Pavimentadora Foresto Limitada, objetivando a execução de obras de infraestrutura. Versa também sobre termo de aditamento que acresceu e suprimiu serviços no montante de 24,57% do valor contratado. Muito embora a instrução seja favorável, meu voto caminha no sentido contrário. Ainda que a Prefeitura tenha alegado que a planilha orçamentária utilizada como referencial de preço para a contratação decorreu de tabela elaborada pela Secretaria Estadual de Economia e Planejamento, com data base janeiro de 2008, e que os preços dos serviços acrescidos foram balizados pela tabela do DR, março de 2009, e CEURB, janeiro de 2009, não há qualquer comprovação documental nesse sentido,
Esse fato ganha ainda maior relevância quando se verifica que, menos de 3 meses após a sua celebração, o contrato foi editado em 24,57%. Assim, por não estar devidamente comprovada a compatibilidade dos preços contratados com os praticados no mercado, voto pela irregularidade da licitação, do contrato e do termo aditivo, e com aplicação de multa ao responsável de 300 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 32 a 36, senhor presidente. Ok. Todos esses itens referem-se a contratos celebrados com inexigibilidade de licitação pela Prefeitura de Santo Antônio de Aracanguá para a realização de shows artísticos no exercício de 2012. O item 32, com a empresa Marcelo Fayad, ME. O item 33, com Rio Negro e Solimões, SS Limitada. O item 34, JC e C Produções de Eventos Limitada. O item 35, com edição especial de eventos limitada. E o item 36, FA Figueiredo e PH Figueiredo Limitada. A par de, no item 32, não estar atendida a condição de empresário exclusivo, não se encontra demonstrado em nenhum dos itens a compatibilidade dos valores contratados com aqueles pagos por outros órgãos públicos aos mesmos artistas. Diante do exposto, voto pela irregularidade da inexigibilidade de licitação e do contrato em exame, com aplicação de multa ao responsável unificada para todos estes processos em 200 UFESPs. Em discussão, votação aprovada. Item 37 versa sobre comprovação da aplicação de recursos repassados no exercício 2011 pela Prefeitura de Itaquaquecetuba, à Associação Dona Durvalina Teixeira Rosa, para execução de diversos projetos sociais. Acompanha a instrução desfavorável, não obstante os vários projetos atribuídos à entidade beneficiária, com os processos de prestação de contas individualizadas na origem e pareceres conclusivos do projeto, não constam nos atos os planos de trabalho ou qualquer outro documento capaz de elucidar quais eram as finalidades almejadas, os resultados obtidos e o número de beneficiários. Foram, ademais, apuradas despesas com serviços advocatícios e serviços administrativos no valor de R$ 29.320, sem pertinência com o objeto de parceria celebrada, Diante disso, voto pela irregularidade da prestação de contas em exame, com aplicação de multa ao prefeito à época, no montante de 200 UFESPs, em razão de sua omissão no acompanhamento da aplicação dos recursos repassados e na emissão de documentos pertinentes. Deixo de propor a restituição da quantia aplicada em desvio de finalidade diante da notícia de que já foi inscrita na dívida ativa pela Prefeitura. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto, itens 38 a 40, senhor presidente. Os referidos itens tratam de comprovação da aplicação de recursos repassados nos exercícios 2006, 2008 e 2009 pela Prefeitura do Guarujá ao Centro de Assistência e Amparo ao Trabalhador, CAAT, em decorrência de termo de parceria celebrado em 2006, tendo por objeto a execução do projeto Saúde Total. Informou a Prefeitura que, diante da impossibilidade de localizar informações sobre as transferências em exame, foi contratada uma empresa de auditoria para analisar toda a documentação relativa aos exercícios de 2006 a 2009 e que concluiu serem os documentos apresentados insuficientes para atestar a conformidade das contas da entidade.
O parecer conclusivo foi desfavorável, tendo a Prefeitura assinado em janeiro de 2011 termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Estado, em face dos problemas constatados na execução dos serviços e no controle das contas. Diante disso, acompanho a TJ e voto pela irregularidade das prestações de contas em exame, com a condenação da entidade à devolução de todos os recursos recebidos, devidamente atualizados até a data de seu efetivo recolhimento e proibindo-a de receber novos repasses, até a regularização de sua situação perante esta Corte. Voto, ademais, com a aplicação nos itens 38 e 39 de multas ao ex-prefeito Farid Said Madi, o valor de 200 UFESPs, cada uma, tendo em vista as falhas detectadas no acompanhamento da execução do termo de parceria em questão. Deixo de propor idêntica sanção no item 40, por ter a prefeita promovido a rescisão do ajuste no início de seu mandato. Proponho, por fim, o encaminhamento de cópias de dos três autos ao Ministério Público do Estado. Eu tenho evitado determinar a devolução de recursos, não é, das entidades, mas, infelizmente, nesse caso, os repasses foram da ordem de 2006, 3.466.000, em 2008, 8.386.000, em 2009, 2.111.000, e nenhuma prestação de contas. Nem a empresa contratada pela Prefeitura, uma consultoria, para verificar a prestação de contas, foi capaz de dizer que houve realmente uma prestação de contas. E, nesse caso, não tem outra alternativa senão determinar a devolução dos recursos, além da multa à autoridade responsável. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 41 e 42. Referidos itens cuidam das contas das câmaras municipais de Monteiro Lobato e de Iracemápolis, referente ao exercício 2013. A instrução é unânime favorável. Os limites constitucionais e legais foram observados, a execução orçamentária foi equilibrada em ambas as contas, podendo as falhas apresentadas ser conduzidas ao campo das advertências. Voto, assim, pela regularidade das presentes contas, com as advertências assinaladas no corpo dos respectivos votos. Em discussão, votação, aprovado. O item 43 versa sobre contas da Câmara Municipal de Montemor, exercício 2013. A principal falha apontada diz respeito ao quadro de pessoal, composto por 37 cargos em comissão e 8 efetivos, cuja reestruturação já havia sido determinada na análise de contas relativas a 2011. A par de não ter sido adotada tal providência no exercício, os autos dão conta de que a lei municipal editada em 18 de fevereiro de 2014 promoveu tal medida, passando, entretanto, o quadro de pessoal a contar, ao invés de 45, com 61 cargos, sendo 31 cargos efetivos, com 15 funções de confiança e 30 em comissão, afrontando os princípios da economicidade, proporcionalidade e razoabilidade, em claro descompasso com a decisão desta Corte. Diante do exposto, voto pela irregularidade das presentes contas, sem prejuízo das advertências consignadas. Aqui ficou claro. O tribunal questiona o número de cargos comissionados com relação aos efetivos, muito desproporcional, e a solução foi aumentar os cargos efetivos e manter os comissionados. Não é possível irregularidade das contas, mais uma vez. Em discussão, votação, aprovado. Item 44 versa sobre as contas da Prefeitura de Mira Estrela. A instrução é unânime favorável. Foram atendidos os requisitos constitucionais e legais,
pertinentes e alcançados satisfatórios resultados econômicos e financeiros do exercício. Voto, assim, pela emissão de parecer favorável às contas em exame, com as advertências assinaladas e determinação para que cópias dos documentos relativos à compensação previdenciária ocorridas no exercício sejam encaminhados à relatora do processo que trata do assunto. Como voto. Em discussão, votação, aprovado. Item 45 trata das contas da Prefeitura de Severínia. A instrução encontra-se dividida. Restou demonstrado que, muito embora tenha empenhado 100% dos recursos do Fundeb, após as glosas efetuadas em razão de despesas com pessoal em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino, a Prefeitura aplicou 96,65% desse total. Por se tratar de motivo suficiente para a rejeição das contas, à luz do entendimento do plenário desta Corte, acompanho o Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer desfavorável, sem prejuízo das advertências assinaladas, incluída determinação à Prefeitura que se adote medidas que tragam melhorias na qualidade de ensino, tendo em vista que foi constatada regressão no índice do IDEB, relativo à 8ª série, 9º ano, o que deverá ser verificado pela fiscalização nas próximas inspeções in loco. Em discussão, votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 46 e 47. O item 46 refere-se a recurso ordinário interposto por Fábio Francisco Zusa, ex-prefeito do município de Iracemápolis, em face de decisão que julgou procedente representação formulada pela ex-vereadora da Câmara Municipal diante de irregularidades relacionadas com a demissão de trabalhadores seletistas após a aposentadoria voluntária pelo regime geral de previdência social e ainda aplicou multa de 500 UFESPs ao hora recorrente. O item 47 versa sobre recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Atibaia e pelo ex-prefeito José Trícoli, em face de decisão que julgou irregulares as contratações realizadas pela Bracemp Empreendimentos Participações SC Limitada, sem procedimento licitatório, e aplicou multa ao responsável de 200 UFESPs. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, muito embora os recorrentes não tenham conseguido alterar o convencimento a respeito das irregularidades apontadas, entendo que a multa aplicada ao ex-prefeito Fábio Francisco Zusa, item 46, pode ser reduzida para 200 UFESPs e imposta ao ex-prefeito José Roberto Trícoli, item 47, ser cancelada diante do reduzido valor das contratações envolvidas, cerca de R$ 62 mil. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial dos recursos formulados por Fábio Francisco Zusa e por Roberto Trícoli para esses específicos fins e pelo desprovimento do recurso interposto pela Prefeitura de Atibaia, mantida nos mais as decisões impugnadas. Em discussão, votação, aprovado. O item 48 versa sobre recurso ordinário interposto pelo Consórcio Intermunicipal da Área da Saúde, ConSaúde, em face de decisão que julgou irregulares admissões realizadas no exercício de 2008, em razão de ausência do pertinente processo seletivo e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhecido. No mérito, o recorrente não logrou demonstrar a existência de situação emergencial que impedisse a realização de processo seletivo prévio. Voto, assim, pelo desprovimento do apelo, mantido em todos os seus termos a decisão impugnada. Em discussão, votação, aprovada. O item 49 versa sobre recurso ordinário interposto por Adailton César Menossi,
na condição de presidente de consórcio intermunicipal Pró-Estrada de Anhumas, em face da decisão que julgou irregulares as contas anuais relativas ao exercício de 2011. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, as razões apresentadas não afastaram os fundamentos da decisão recorrida. Entendo, entretanto, que não restou devidamente configurada a hipótese da letra C do inciso 3 do artigo 33 da Lei Complementar 709/93, eis que não quantificado o dano que teria sido causado ao erário. Voto, assim, pelo provimento parcial do apelo, apenas para que seja retificado o enquadramento da conduta com o julgamento das contas irregulares, exclusivamente com fundamento na letra B do inciso 3 do referido disposto legal. Dispositivo legal. Em discussão, votação aprovada. Item 50, cuida de recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Campinas, em face da sentença que negou o registro ao ato de admissão de auxiliar de enfermagem em virtude de acúmulo irregular de cargos. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo provimento do recurso. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, ainda que o servidor tenha sido exonerado em 6 de agosto de 2012 por não cumprir as exigências do estágio probatório, persistem as irregularidades do seu ato de admissão em 15 de julho de 2011 e que, por isso, não pode ser validado por esta Corte. Voto, assim, pelo desprovimento do recurso em exame, mantida na íntegra a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. O item 51 versa sobre recurso ordinário interposto por José Maria de Araújo Júnior, ex-prefeito do município de Santa Bárbara do Oeste, em face de decisão que julgou irregulares o fracionamento de despesas que, no seu todo, exigiam procedimento licitatório e aplicou multa ao recorrente de 300 UFESPs. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, ainda que as razões apresentadas não se mostrem hábeis à alteração do juízo de irregularidades das despesas realizadas, entendo que, diante do reduzido valor, possa ser a multa aplicada ao recorrente cancelada. Voto, assim, pelo provimento parcial do recurso, tão somente para o fim de excluir a sanção imposta ao recorrente, mantida, no mais, a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. Relato em conjunto os itens 52 e 53. Cuidam referidos itens de recursos ordinários interpostos pela Prefeitura de Bastos, por sua prefeita, em face da decisão que julgou irregulares a licitação, respectivas contratações, celebradas pela RIT Cruz Usinagem de Motores Oswaldo Cruz Limitada e Retífica de Motores e a Mauche Limitada, e aplicou multa de 200 UFESPs à responsável em razão da existência de indícios de acordo entre as licitantes, objetivando diminuir a competição. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, voto pelo conhecimento. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, afasta o argumento de que a denúncia anônima a respeito dos fatos apurados tornaria nulo todo o processo, uma vez que a vedação ao anonimato não pode servir como desculpa para que não se apurem possíveis irregularidades no âmbito da administração. Ademais, fundamentou-se a sentença no quanto foi constatado pela equipe de fiscalização, ainda que as razões apresentadas não tenham logrado afastar os fundamentos da decisão recorrida, entendo que, diante dos reduzidos valores envolvidos nas contratações, em tela, R$ 47.700, a multa pode ser cancelada. Voto, assim, pelo provimento parcial do recurso em exame,
tão somente para o fim de excluir a multa aplicada ao responsável, mantida no mais a decisão impugnada. Em discussão, votação aprovada. Agora é o conselheiro Alexandre Sarquis. Não, Vossa Excelência não vai terminar? Tem um ainda. 54. Verdade. Eu vi aqui Alexandre Sarquis, já estava... Já tem um pulou. Pedido de vista. Já estava... Nós estamos todos ansiosos para ouvir o doutor Alexandre Sarquis, mas se Vossa Excelência quiser terminar... O item 54 diz respeito a recurso ordinário interposto por João Sanches, em face da sentença que julgou irregulares as contas do consórcio intermunicipal União Regional Proestrada, 2 córregos, referência ao exercício de 2010, nos termos do artigo 33.3 da Lei Complementar 709/93, e aplicou multa de 200 UFESPs ao recorrente, na qualidade de presidente do consórcio. A matéria integrou a pauta da sessão de 23 de junho do corrente ano, quando proferi meu voto no sentido do conhecimento do recurso e do seu provimento quanto ao mérito, para o fim de serem julgadas regulares as contas e cancelada a penalidade imposta. Ressaltei, na ocasião, que restou evidenciado no relatório da fiscalização que os objetivos para os quais o consórcio foi legalmente criado foram atendidos no período em exame, não havendo notícia de desvio ou má-fé na utilização de bens e recursos, de modo que os apontamentos, quando não superados pela documentação apresentada, poderiam ser relevados ou conduzidos ao campo das advertências. Conhecido o recurso, solicitou vistas dos autos o eminente substituto conselheiro Alexandre Sarquis, a quem ouço com atenção. Excelência. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra, mas embora não esteja anotado na pauta essa vista. Mas eu pedi vista. Pediu e vista? obtive. E o que me motivou a pedir vistas foi que, originalmente, eu tinha sugerido à associação que fizesse melhor gestão da sua dívida ativa, inclusive inscrevendo as prefeituras, as cotas não adimplidas. No entanto, e quis me aprofundar no assunto. E agora estou tendendo a entender que assiste razão também nesse ponto ao consórcio, ou seja, que não cabe fazer a emissão de certidão de dívida ativa para a prefeitura, e ele tem razão. Então, acompanho integralmente o relator. Ok. Encerrada a discussão e votação aprovada. Palavra agora ao conselheiro Alexandre Sarquis. Agradeço, Excelência, para o item 55, em conjunto com o 56. 55 é licitação e contrato entre a Prefeitura Municipal de Limeira e Neopav, Engenharia, Pavimentação e Infraestrutura, para alocação de máquinas, equipamentos e caminhões para terraplanagem. O item 56, termos de aditamento ao contrato de fornecimento e distribuição de vale-refeição, celebrados entre a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas e Sodexo Paz. A licitação, nesse caso, já foi julgada regular, com a instrução pela regularidade de ambos. Em discussão, votação aprovada. O item 57, eu solicito retirar de pauta com retorno ao gabinete. Ok. O item 58, termos de aditamento a contrato de serviços de merenda escolar, celebrados entre a Prefeitura de Ribeirão Preto e Geraldo J. Coan. A licitação e o contrato já foram julgados irregulares, portanto, a assessoria se projeta. Em curto razões, voto pela irregularidade. Em discussão, votação aprovada. Os itens 59 e 60, solicito a retirada de pauta com retorno ao gabinete. Ok. Os itens 61 e 62. 61 é a prestação de contas do exercício de 2012, decorrente de convênio entre a Prefeitura de Junqueirópolis e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia, para a operacionalização de 8 equipes da Estratégia de Saúde da Família. É de se notar que 8 agentes comunitários de saúde constaram da folha de pagamento da Santa Casa. O item 62 é a prestação de contas de 2010, referente a convênio firmado
entre a Prefeitura de Piraju e a Sociedade de Beneficência de Piraju. O ajuste foi julgado irregular, uma vez que o objeto consistiu na contratação indireta de pessoal para o Programa de Saúde da Família. A fiscalização manteve a crítica quanto à contratação indireta do pessoal do Programa de Saúde da Família. A TJ, no entanto, considerou a matéria em ordem. Eu mantenho essa recomendação de que não se faça contratação terceirizada de agente comunitário de saúde e julgo pela regularidade com essa recomendação, essa ressalva. Em discussão, votação aprovada. O item 63 é prestação de contas de convênio de 2012, Prefeitura de Mogi Guaçu e Centro de Ação Social de Mogi Guaçu. A Unidade Regional de Araras constatou impropriedade, cobrança de taxa de administração, valor R$ 6.857,79. A TJ considerou o convênio comprometido, foi acompanhada pela chefia. Passo ao voto. Impropriedades idênticas foram constatadas no exercício de 2011 e alicerçaram o julgamento da irregularidade daquele exercício. Portanto, voto pela irregularidade das contas acerca dos valores a ela transferidos. Condeno a entidade a recolher o valor do débito, que ora se fixa em R$ 6.857,79. Em discussão, votação aprovada. Os itens 64, 65 e 66 são contas de Câmara. 64 de Estrela do Norte, do exercício de 2013. 65 da Câmara de Renópolis, exercício de 2013. 66, Vista Alegre do Alto, do exercício de 2012. A instrução está regular, à exceção do item 66, em que há divergência entre MPC, que entende irregular, porque, em síntese, faltou regulamentação, controle interno, entre outros itens formais. O meu voto, conforme voto antecipado, é pela regularidade dos 3 itens. Em discussão, votação aprovada. O item 67 é contas da Prefeitura de Lourdes, do exercício de 2013. Órgãos de opinião e MPC pela emissão de parecer prévio favorável. Assim é o voto pela emissão de parecer prévio favorável. Em discussão, votação aprovada. O item 68 é contas da Prefeitura de Santo Antônio do Pinhal, do exercício de 2013. A irregularidade que se tem nas contas é o recolhimento de encargos sociais, compensação indevida de débitos previdenciários na soma de R$ 297.000, sem homologação por parte da Receita Federal do Brasil. O órgão técnico avaliou a compensação indevida de contribuições previdenciárias colide com a jurisprudência firme, manifestando-se com o endosso da chefia pela emissão de parecer prévio desfavorável. Passo ao voto, que acompanha a TJ e a MPC, entende a realização de compensação indevida, colocando em risco o interesse público, motivo suficiente à emissão de voto pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas. Em discussão, votação aprovada. O item 69 é contas da Prefeitura de Barra Bonita de 2013. Ministério Público de Contas, as assessorias técnicas opinaram desfavoravelmente, com endosso da chefia. Ministério Público de Contas, também, pela emissão de parecer prévio desfavorável, considerando o conjunto das falhas relacionadas ao item dívida ativa, encargos, tesouraria, contratos, etc. Passo ao voto. As contas da Prefeitura de Barra Bonita merecem a aprovação, posto que os principais aspectos legais e constitucionais que norteiam o exame de aludidos demonstrativos estão em ordem. Nos termos do voto que antecipei, onde rebato os itens levantados, voto pela emissão de parecer prévio favorável. Em discussão, votação aprovada. Item 70. Recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Arapeí contra a sentença que negou registro aos atos de admissão de pessoal por tempo determinado no exercício de 2012. Houve aproveitamento da lista de candidatos classificados no concurso 1 de 2009. Foram contratados 1 médico ginecologista e 2 professores de ensino básico. Ao responsável restou aplicada a multa de 200 UFESPs, o Ministério Público de Contas, pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, no exercício de 2012, foram praticadas apenas 3 admissões por tempo determinado, todas elas de relevante interesse público. Além disso, foi aproveitada a lista de candidatos classificados em regular concurso público. Foi cumprida a ordem de classificação e as contratações foram rescindidas no prazo estabelecido.
Ao meu ver, então, as razões recursais são plausíveis. Voto pelo provimento do recurso com o cancelamento da multa imposta. Em discussão, votação aprovada. O item 71 é recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Araraquara contra a sentença exarada pelo auditor Josué Romero, que julgou irregular dispensa de licitação e subsequente contrato e determinou a aplicação de multa de 200 UFESPs. A decisão norteou-se pela não caracterização da emergência alegada. Os autos foram encaminhados ao MPC e que teve vistas. Passo ao voto. Em preliminar, conheço. O senhor relator conhece, conhecido. No mérito, os recursos não merecem guarida. A relação de folhas 448 limita-se a produtos industrializados, tal como reconheceu a Prefeitura em sua argumentação, não se enquadrando, pois, as aquisições efetivas no dispositivo legal que invocou para a não realização do prévio procedimento licitatório. Ante o exposto, meu voto nega provimento aos apelos, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida. Em discussão, votação aprovada. O item 72 foi votado já. O item 73 e 74, em conjunto. O 73 é recurso interposto pela Unirepro Soluções contra a sentença que julgou irregular o termo aditivo e o contrato celebrado entre a recorrente e a Câmara de Guarujá para serviço de digitalização, reprografia e impressão, com locação e instalação de máquinas. O 74 é recurso ordinário interposto por José Carlos Ottaviani, então prefeito de Agudos, contra a decisão singular que julgou irregular a realização de despesas sob regime de adiantamento. Foram autos próprios, à margem do parecer. Bem, com a instrução que opina pelo conhecimento e não provimento, meu voto conhece e não dá provimento aos recursos. Em discussão, votação aprovada. Não há mais processo na pauta. Consulto o doutor Tiago Pinheiro Lima, muito digno procurador do Ministério Público de Contas, sobre eventual interesse em alguns dos itens da nossa pauta de hoje. Não, senhor presidente. Obrigado. Ok. Boa tarde a todos. Está encerrada a sessão.